Sejam todos bem-vindos. Estamos dando continuidade às palestras da Sociedade Espírita Discípulos de Cristo, que fica em Guaíba. O meu nome é Jorge Luiz Tarrechu, eu frequento a Discípulos já há alguns anos, faço parte do grupo que trabalha no grupo de estudos, na evangelização, e hoje coube a mim trazer para todos os nossos irmãos o capítulo 1, não é? Apresentar, então, as 3 revelações divinas. Bom, antes de iniciarmos, eu convido a todos, então, para a leitura do Evangelho, com abertura ao acaso, não é? E caiu no capítulo 16º, não se pode servir a Deus e a Mamon. E caiu o item 8. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considerar senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são porque uma razão muito simples é que eles não são igualmente inteligentes, ativos, laboriosos, para que nem moderados e nem previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna igualmente repartida daria a cada um uma parte mínima e insuficiente, que se supondo que essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido, pouco tempo depois, pela diversidade dos caracteres das aptidões, que supondo-se que é possível e durável, cada um tendo apenas o que viver, isso seria aniquilado em todos os grandes trabalhos que se ocorrem para o progresso e bem-estar da humanidade, que supondo que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele as grandes descobertas e empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela derrama uma quantidade suficiente segundo a necessidade. Então já serve para a nossa reflexão. Não é? Então, as desigualdades sempre existirão em função das diferentes etapas de evolução que cada um de nós nos encontramos. Eu convido a todos nesse momento, então, a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, estabelecendo uma conexão com o plano espiritual e com aqueles nossos espíritos de luz, no sentido de pedir o apoio, para que possamos enfrentar esse momento de dificuldade pelo qual passamos, um momento de provação, na certeza de que no leme deste barco está Jesus, o guia e protetor do nosso planeta, que está nos amparando. Se chegamos a esse ponto que estamos hoje, é que fizemos por merecer. Pedimos então que sejamos amparados, para que tenhamos e possamos passar por essas dificuldades, na certeza de que, pós-pandemia, estaremos muito melhor, mais evoluídos moralmente, mais humanos, e que aproveitemos então essa oportunidade para o nosso crescimento moral e espiritual. Que assim seja. Como dito, hoje nós vamos aprender um pouco a respeito do capítulo 1. Esse é o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado por Kardec, não é? E traz para nós algumas passagens do Evangelho. E esta primeira passagem, então, eu não vim destruir a lei. As 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. A aliança da ciência e da religião e as instruções dos Espíritos. Nós ficaremos focados na primeira parte. Não penseis
que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade, que o céu e a terra não passarão antes de tudo o que está na lei, seja cumprido perfeitamente, até o último J, e um só ponto. Isso foi escrito por Evangelho Mateus, São Mateus, no capítulo 5, versículo 17 a 18. Nós começamos com a primeira revelação. Se nós analisarmos a história, nós veremos que a primeira revelação divina é apresentada na Bíblia, no Velho Testamento, foi justamente Moisés. Moisés, há cerca de 3.500 anos atrás, quando ele pega, não é, e desloca o povo hebreu, que vivia no Egito, não é, trabalhando no Egito. Então ele desloca, quase que num regime de escravidão, mas ele desloca, não é, esse povo, cerca de 600 mil pessoas, não é, para a Terra Prometida. Então nós tínhamos, já naquela época, a promessa de viver num local de paz, de amor. Então ele desloca e entra como um salvador. E ele desloca pelo deserto e neste caminho ele chega até o Monte Sinai, não é? E recebe através da mediunidade os 10 mandamentos. Bom, o que é importante então? Imagina você caminhar no deserto com cerca de 600 mil pessoas, não é? Com todos os problemas, e lembrando que naquela época nós como espíritos, não é? Nós éramos muito rude. Então, as relações de família, enfim, todo o comportamento era muito complexo. Tinha muita briga, muito não se respeitava. Então, Moisés o que fez? Ele criou as leis civil, que estabeleciam as relações entre as pessoas, certo? E no Monte Sinai, através da mediunidade, ele recebe os 10 mandamentos, que são leis imutáveis. Porque a lei civil, ela vai se adaptando sempre aos costumes. Então, alguma coisa da lei civil que até pouco tempo atrás era considerado ilegal, crime, a partir do momento em que os costumes vão mudando, a lei, porque é uma lei dos homens, e ela estabelece as relações entre os homens, ela vai se adaptando e se modificando com o tempo. A lei divina, não. A lei divina é eterna. Ela é imutável. Ou seja, nunca mudará. Porque é de Deus. Pelo simples motivo que é de Deus. Eu vou ler agora os 10 mandamentos, conforme consta no Livro dos Espíritos. Primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagens talhadas, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu ou embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorareis e nem lhes renderei cultos soberanos. Então, é importante nessa primeira lei, ela traz justamente isso, né, para a gente deixar de dogmas, de fantasias, enfim. Não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Então, naquela época, né, tudo era em nome de Deus, porque Deus e Deus e Deus e Deus. Então, Moisés aí traz isso através da mediunidade, justamente para começar a estabelecer um respeito e uma relação entre as pessoas, né, respeito a Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. O que ele traz aqui para nós é que nós devemos sempre, num dia da semana, nos reunirmos, não é? E fazemos o nosso evangelho no lar, na doutrina espírita, né? Algumas outras doutrinas é ir ao templo. Na verdade, ele fala isso para nós para que a gente faça um recolhimento semanal.
uma reflexão de como nós estamos agindo, enfim, como é o nosso comportamento em relação aos nossos irmãos e a nós mesmos. Depois, o quarto mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então ele fala aqui agora, não é, do respeito à família. Nós sabemos que a família é um laboratório, onde nós juntamos espíritos, muitas das vezes comprometidos, de outras existências, não é? Que se juntam ali para se corrigir, para corrigir os caminhos e os desvios. Então é uma oportunidade que a gente tem de reparar muitas vezes o mal que fez a um irmão, a um pai, a uma mãe, não é? Um pai para com o filho, a esposa para com o marido. Então é um laboratório que tem essa proposta de fazer com que a gente possa reparar. Não matareis. Veja que para nós hoje isso é algo simples, não é? E de fácil entendimento. Mas, nesta época, temos que lembrar, imagina 600 mil pessoas se deslocando pelo deserto, passando as maiores necessidades. A vida tinha pouco valor. Então ele traz justamente isso. Não cometereis adultério. Enfim, imagina, né? Ainda hoje, nós temos, nos dias de hoje ainda, muita traição, muito engano nas relações, não é? Então naquela época era pior ainda. Não furtareis. Roubo. Até hoje temos, não é? Não precisamos ir longe para ver a situação que viveu o nosso país e que vive, não é? Principalmente na área da administração pública pelos políticos. Não prestarei falso testemunho contra o vosso próximo. Ou seja, nós temos que ser verdadeiros. Não é? A gente ainda hoje tem o hábito, muitas vezes, de nos nossos diálogos, nosso bate-papo e tal, fazer um pouco de fofoca, de intriga e tal. Então, nós naquela época já, Moisés então, nos alertou. Não desejareis a mulher do próximo, do vosso próximo. Não precisa falar muito, né? Não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor. Então, esse é o 10º mandamento. Então, ele nos fala muito e trouxe isso, não é, por Deus, e apresenta para nós, então, nesta época, um Deus vingativo, um Deus que porque era difícil de estabelecer as regras de relacionamento e de convivência. Então, traz um Deus vingativo que tem por objetivo estabelecer o medo. O medo de arder no fogo do inferno, não é? E traz isso, a lei de Talião, que era olho por olho e dente por dente. Que era, então, um Deus maldoso, para fazer com que esse povo seguisse as leis e tivesse uma relação melhor do que estavam e pudesse evoluir. Então, trouxe Moisés este tipo de colocação, de abertura, de posicionamento, lá nos 10 mandamentos e a lei de relação civil. Muito bem. Agora, passado um tempo, não é, nós temos a segunda revelação, que esteve aqui, Jesus. Jesus, nós sabemos, né, a doutrina espírita torna muito claro que Jesus era um espírito de luz, muito evoluído, muito evoluído. E ele vem aqui na Terra, encarna justamente para trazer uma nova visão sobre os 10 mandamentos. Ele não contradisse aquilo que os profetas, aquilo que Moisés nos trouxe. Ele veio de uma forma mais simples trazer o entendimento. Então, ele substitui, não é? Todos os 10 mandamentos, resume, não substitui, mas resume, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Simples, mas muito difícil de aplicar no nosso dia a dia.
Porque, na maioria das vezes, nas nossas relações, nós utilizamos do orgulho e do egoísmo. Isso dificulta muito o nosso processo de evolução. Porque, realmente, a grande chaga da humanidade são esses dois comportamentos que, muitas das vezes, nas nossas relações, nós utilizamos. Muitas vezes, usamos do orgulho para ferir um irmão, com palavras, com atos, com egoísmo com relação às coisas da matéria. Então, Jesus traz isso para nós, então, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se nós não tivermos fé, a compreensão que existe, além de nós, uma força maior que está controlando, administrando, fazendo a gestão de tudo aquilo que está acontecendo, nós nos sentiríamos perdidos. Então, a fé é extremamente importante porque ela traz para nós, e esse entendimento, essa capacidade de compreender que está tudo sob o controle. A não existência de Deus, se estabelece o caos, tudo descontrolado. Então, Deus está nesse processo. E aí a grande pergunta que nos vem, não é? Mas por que nós passamos por essas dificuldades tão grandes aqui no planeta Terra? Por que sofremos? Por que temos tantas desigualdades? Porque somos espíritos diferentes. Cada um segundo a sua obra. Então, eu sou o resultado das minhas várias encarnações. Certo? E é isso que a doutrina espírita, então, que é a terceira revelação, veio nos trazer. Os espíritos, através dos médiuns, e Kardec, no caso, que compilou, que escreveu as obras básicas, não é? Os nossos 5 livros básicos, não é? Livro dos Espíritos, que nos explica a existência do plano espiritual. O livro dos médiuns, não é? Que explica justamente essa característica que alguns espíritos encarnados, algumas pessoas têm, de estabelecer uma conexão entre o plano espiritual e o nosso plano material aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que traz algumas passagens de Jesus para o nosso estudo, como nós estamos fazendo hoje, não é? A Gênesis, certo? O céu e o inferno. Então, com essa sequência de obras, a gente consegue compreender muito bem a doutrina espírita. Quem não leu, aconselho aí lendo aos poucos, não é? Começando pelo livro dos... Primeiro começa lá o que é o Espiritismo, para quem não tem conhecimento nenhum da doutrina, um livrinho simples. Inclusive, hoje, como estamos na pandemia, é possível baixar na internet, em PDF, e pode ser lido no telefone, né, no computador, enfim, no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Nós temos esses livros, pode baixar e ler. Então, eu sugiro que comece pelo que é o Espiritismo, e aí depois livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, não é? E vá aos poucos, então, agregando conhecimento. Voltando, então, para o nosso conteúdo aqui. Então, Jesus vem como um espírito extremamente iluminado. E ele começa a fazer, para chamar, para despertar a atenção do povo e despertar a fé em cada um de nós, ele começa a fazer milagres. Não é? O povo estava muito ansioso, eles esperavam que viesse, já sabiam, não é? Os profetas já tinham anunciado que viria um Salvador. Então Jesus, com a sua simplicidade, ele começa a realizar milagres. Então, curou cego, leprosos e tal. E aí, nós não tínhamos condições na época de entender. Então, tudo isso foi atribuído milagres. É a pessoa que faz milagres, não é? Hoje, felizmente, nós já com o conhecimento, o esclarecimento que a doutrina nos traz, fica muito claro que Jesus tinha a capacidade de manipular
as moléculas. Por isso a transformação de água em vinho, por isso a multiplicação dos pães, por isso a cura do leproso e tal. E o que é importante, que Jesus sempre deixava claro em todos aqueles que ele curou. Ele dizia, a tua fé te curou. Justamente para mostrar a todos que o processo de cura depende da nossa fé. Simples, depende da nossa fé. Então, veja o seguinte, nós tivemos 2 revelações até agora. Moisés, 10 mandamentos. Jesus. Moisés fixou principalmente nas relações entre as pessoas. Jesus já traz a lei de amor. E aí nós temos a terceira revelação, o Espiritismo. O que o Espiritismo nos traz? Ele esclarece para nós porque Jesus, através das suas passagens, ele não poderia de forma alguma, e não seria compreendido, se apresentasse a existência dos 2 planos como apresenta o Espiritismo. Nós sabemos que hoje nós temos o plano material e o plano espiritual, certo? Então, esse espírito, quando ele está agindo sobre a matéria, quando está encarnado, quando está no corpo, não é? Eu sou um espírito encarnado num corpo, hoje, que tem as características do masculino. Eu fico um determinado tempo aqui no planeta Terra, com o objetivo de evoluir moralmente, de aprender, e aí eu fico sujeito a algumas leis. Lei do trabalho, enfim, uma sociedade, uma série de leis. Isso faz com que o meu espírito consiga aprender e evoluir moralmente. Mas, passado um determinado tempo, eu retorno para o plano espiritual. E tudo isso que eu aprendi segue junto com o meu perispírito. Que maravilha! A doutrina espírita, então, traz para nós uma nova visão das nossas relações. Uma visão científica, onde tudo é comprovado. Então, a doutrina espírita é a terceira revelação justamente por isso. Porque ela nos traz muito claro a existência desses 2 planos. O livre-arbítrio, ou seja, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós plantamos ao longo do caminho. E iremos colher nesta ou numa próxima encarnação. Quando nós começamos a ampliar essa nossa visão, quando nós conseguimos a ver a existência, não resumida a uma única encarnação, mas a várias encarnações, começam a ficar mais fácil o entendimento dessas diferenças na sociedade, desse sofrimento, que muitas das vezes, se nós limitarmos a uma única encarnação, nós não conseguimos a compreender. Então se torna mais claro, e é isso que a doutrina espírita nos traz. Primeiro, confirmar a existência de Deus, uma força superior. A pluralidade das existências, ou seja, eu tenho e vivo várias encarnações. E a cada encarnação, eu vou dando um passo na evolução moral. A matéria é um meio para permitir a evolução do espírito. Porque da matéria são necessários o alimento, a roupa, a convivência em família, que é experiência mais fantástica do que a vivência em família, que é viver com os diferentes, porque muitas famílias as diferenças são muito grandes, não é? Apesar de estar sob o mesmo teto, sob as mesmas condições financeiras, as relações são complexas, porque são espíritos diferentes, que estão em graus diferentes de evolução e têm valores diferentes. Então, o que ocorre? Muitas das vezes, para um espírito, o material é o mais importante. Para outro, o espiritual. Então, há o conflito nas relações
entre marido e mulher, entre filhos, por terem valores diferentes. E principalmente por se afastar daquilo que Jesus nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a doutrina espírita vem trazer de uma forma muito simples, muito tranquila, esta revelação. É difícil de nós ainda compreender, porque muitos de nós ainda estamos ligados àquela ideia de um Deus vingativo, de que eu não sou responsável pelos meus atos, não é? Que, enfim, porque é muito mais fácil para nós eu atribuir as minhas falhas aos outros. É muito mais fácil. O que o Espiritismo nos traz como sendo importante é justamente essa reflexão de que nós criamos o nosso mundo. Nós criamos as nossas relações. Então, a partir do momento que eu busco a minha reforma íntima, eu começo a enxergar o mundo de uma outra forma. Se eu fico preso somente à matéria, eu não consigo compreender e aceitar a fase que nós estamos passando. Essa pandemia que nós estamos passando. Eu vou ficar preso às coisas ruins. Na verdade, essa atual situação que nós estamos passando é de aprendizado, é de evolução. Estamos sendo obrigados a ficar em casa com os nossos filhos, com esposa. E isso faz com que a gente faça uma reflexão. Que veja aqueles que estão junto de nós de uma outra forma. Então, é a oportunidade de nós exercitarmos a paciência, a tolerância, o amor com aqueles que nos são próximos. E essas relações, muitas delas foram escolhas nossas. Não é? Foram escolhas nossas. Nós é que escolhemos com quem vivemos hoje. E é importante, então, que a gente tenha, neste processo, aproveite para refletir, aproveite para reparar, desenvolva a paciência, a tolerância, o perdão, porque nós somos imperfeitos. Nós muitas das vezes enxergamos nos outros os nossos defeitos. E aí brigamos com o outro. Mas na verdade é aquela imagem do espelho. Então a doutrina espírita nos trouxe isso. Não é? Que estamos aqui para evoluir. Esse é o objetivo de estarmos aqui no planeta Terra. Não é? Para evoluir. Evoluir o quê? O nosso espírito. Porque todo o aprendizado que é feito nesta encarnação, ele é eterno. Porque a única coisa que termina é a matéria. O espírito continua o seu processo. E o que é importante, ninguém vira anjo depois que morre, depois que desencarna. Continua sendo exatamente igual como é hoje. Que é maravilhoso, né? E também nos leva a uma reflexão. Se eu continuo sendo exatamente como eu sou, eu continuo com os mesmos defeitos e as mesmas qualidades. Até que chegará o momento em que eu desencarnei, vou para o plano espiritual, continuo o processo de aprendizagem, porque é um mundo paralelo como o mundo material. Não tem nada de fantástico, é algo natural. Só que o espírito, com o seu perispírito, continua o processo de evolução, mas só liberto do corpo físico. Então o desencarne nada mais é do que a libertação do espírito. É como se nós terminássemos um ano de estudo na escola. Então terminou. A gente vai para as férias. Mas como o nosso destino é a evolução, e nós queremos evoluir, nós queremos ser felizes. Então nos é dada a oportunidade de reencarnar novamente, para exercitar e ver se nós conseguimos a seguir aquilo que Jesus nos disse, o nosso destino. Se conseguimos abandonar o nosso egoísmo, o nosso orgulho,
Se estamos amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Veja, começa a ficar simples. E aí eu começo a entender essa união que deve acontecer, e já acontece, porque o Espiritismo, ele é ciência, ele é filosofia e é religião. Certo? É um tripé. Nos explica a existência de Deus, dos espíritos e da matéria. Um triângulo. Deus em cima, comandando tudo, gerenciando. E o espírito agindo sobre a matéria. Então, somos todos nós espíritos encarnados. Estamos sujeitos às leis de Deus. Sempre que nos afastamos dessas leis, sofremos. Todos nós aqui temos exemplo disso. Sempre que eu sou egoísta, sempre que eu sou orgulhoso, sempre que eu sou materialista, eu sofro. Porque eu fujo disso. Deus, então, o Espiritismo traz para nós agora uma nova visão. E apresenta muito claro o objetivo pelo qual nós estamos aqui no planeta Terra. O Espiritismo faz uma classificação dos planetas, não é? Planetas de prova e expiações, planetas de regeneração. Nós estamos mudando. Nós estamos passando para um planeta de regeneração. É um processo que não acontece da noite para o dia. É um processo. Assim como a nossa evolução. Não é? Ela vai evoluindo aos poucos. A cada encarnação, nós vamos dando um passo no sentido da nossa evolução moral. Se a gente voltar aí há pouco tempo atrás, vamos lá, 2000 anos atrás, não é? Nós estávamos lá na arena, torcendo para que o leão devorasse o nosso irmão lá. Né? Hoje não. Hoje nós já evoluímos moralmente e estamos preocupados com o que está acontecendo no planeta, com o que acontece nos outros países, com o que acontece, enfim, em todo o sistema, em todo o nosso planeta. Por quê? Porque evoluímos moralmente. Porque agora já compreendemos, e a ciência nos mostra, que o que acontece lá no Japão, lá na Rússia, tem conexão com a gente aqui. O que acontece na Amazônia, o desmatamento da Amazônia, afeta o clima aqui no Rio Grande do Sul. Veja, está tudo interligado. Então, somos um ser vivo. E sempre que nos afastamos das leis divinas, sofremos. Então, o que vai acontecer com o nosso planeta vai depender do nosso comportamento. Do comportamento individual. Porque o individual é que forma o coletivo. Então é um momento de muita reflexão, é um momento de aproveitar, ler. Aí já disse, né, no início, todas as obras básicas estão lá disponíveis para download, então não precisa gastar dinheiro. Dedicar um tempo para fazer uma leitura, para compreender melhor, para entender e para evitar esse desespero, essa coisa que muitos estão hoje, não é? Desliga a televisão, evita essa mídia, porque por trás disso, infelizmente, existem outros interesses. O interesse da matéria e não na evolução. Na verdade, nós, infelizmente, a população fica em quarto, quinto plano. Então vamos nos conectar da televisão e vamos nos conectar nas coisas boas. Tem muita gente hoje aproveitando essa oportunidade para publicar vários vídeos, muitas informações de cultura. Então é hora de, como não podemos trabalhar, não é? Então vamos aprender, vamos aproveitar essa oportunidade e quem sabe a gente dá um salto quântico na evolução do nosso planeta. Quando eu falo da evolução do nosso planeta, é da evolução de cada um. Todos nós queremos um mundo melhor e a doutrina espírita nos auxilia nesse processo, por ser uma ciência, uma filosofia e permite a religação com o Criador, com o entendimento. A doutrina espírita é a chave que descodifica aquilo que Jesus trouxe para nós, que Moisés trouxe para nós. Mas naquela época, nós não tínhamos capacidade de entendimento. Então, fica aí
a sugestão para todos, que busque a leitura das obras básicas, que busque esclarecimento, conhecimento, com fontes isentas, não é? E deixe de lado um pouco essas notícias aí, que tem só um objetivo, causar o pânico e o medo na população. Desencarnar, todos nós vamos desencarnar. Não é? Isso ninguém, como diz aí, ninguém ficou para semente. Todos nós passamos, mas nós iremos reencarnar. Então, que a gente possa fazer com que esse nosso planeta fique melhor, não é? Para quando a gente voltar para cá, ele está melhor ainda, não é? E a gente não ter tanto sofrimento, tanto egoísmo e tanto orgulho se manifestando nas relações. Eu agradeço a todos pela audiência, espero que eu tenha conseguido ajudar um pouco a clarear, não é? E trazer para todos aqueles que estão me vendo um pouco mais de ânimo, um pouco mais de compreensão e esperança. Tenham fé. Estamos no caminho certo. Deus no leme do nosso planeta. Se estamos passando por isso, tudo isso é para o nosso crescimento. Vamos aceitar isso, por mais doloroso que seja, não é? Vamos aceitar, é para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Muito obrigado a todos. Eu convido a todos a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por essa oportunidade que estivemos aqui, de aprender um pouquinho mais a respeito da doutrina espírita e de sobre nós. Que possamos estar nos nossos lares, em paz, em harmonia e com os corações abertos para aceitar esse momento. E que sirva de reflexão para todos nós. Aonde nós queremos chegar? O que esperamos dessa vida? Na certeza de que depende somente de nós, em aceitar essa aprovação pela qual nosso planeta passa. Tenhamos fé que Jesus está no comando e que esses espíritos de luz estão nos auxiliando. Chegamos aqui fruto das nossas escolhas, mas que sirva de alerta e possamos abrir os nossos olhos e os nossos corações para um novo mundo que se achega. Que tenhamos muita paz e muito amor em nossos corações. Que assim seja e muito obrigado.